E aí, seus congressistas do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Bom, agora além das pessoas me mandarem vídeos para eu fazer react, o YouTube tá me recomendando vídeos de pessoas falando sobre China. Eu não conheço o Thiago Aragão, acho que é Aragão. Não conheço, mas ele tem um vídeo falando sobre a reeleição de Xi Jinping e o Congresso do Partido Comunista e vamos dar uma olhada, né? Vocês todos estão carecas de saber, já saiu em vários lugares da Pô, mas é uma indireta isso aí pros careca de saber? imprensa no Brasil e no mundo, o Congresso do Partido Comunista Chinês acabou. Foi o principal assunto político de 2022, depois, obviamente, da guerra na invasão russa na Ucrânia. Mas em termos de impacto direto a médio e longo prazo, nada supera esse evento que acontece na China a cada 5 anos. Bom, acabou sendo uma reunião extremamente importante e com algumas surpresas, apesar de que a surpresa principal não aconteceu. Hum? Havia sempre algumas pessoas aqui e acolá, em Washington, em Londres, em Tóquio, falando: olha, Thiago, talvez aconteça uma reviravolta, o Xi Jinping não Hum? seja reconduzido. Claro Isso nunca aconteceu. É engraçado o cara cita Tóquio, Washington e sei lá onde mais, mas na China era zero surpresa. Na China era literalmente a gente sabe quem é o próximo presidente, Xi Jinping. Os outros sete do comitê Standing Committee, eu não lembro como é que fala isso em português. Como é que eles chamam em português? Mas é os outros seis lá que estão no comitê também. Esse sim ninguém sabia. Acho que tinha um cara que sabiam que seria, mas o resto ninguém sabia. Então era o Xi Jinping mais um e os outros era surpresa, né? Claro que isso pode acabar soando mais como um desejo dessas pessoas, mas na Claro, né? prática isso não era esperado e acabou saindo conforme o script. O Xi Jinping foi Claro. confirmado para mais 5 anos, com a possibilidade de mais cinco. Então, é possível que nós tenhamos Xi Jinping até 2032, ou seja, desde 2012 até 2032. Os chineses me falaram que se o Xi Jinping ficar mais 10 anos, o suco vai ferver dentro do Partido Comunista. Diz que eles não, o povo não vai aceitar lá dentro. O que o torna uma das figuras mais importantes, influentes e poderosas da história recente chinesa, colocando ao lado, não ao lado, um pouquinho abaixo do Mao Tse Tung em termos de influência. Ele já era, né, uma das pessoas mais importantes da história chinesa, né? Recente. E ele não tá no mesmo nível do Mao Zedong. Acho que ele não tá nem no mesmo nível do Deng Xiaoping. Por conta de tudo que ele conseguiu atingir. Agora, o que foi interessante, entre as outras coisas que acabaram surgindo ao fim do Congresso? Primeiro, assim como o Trump tinha aquela frase Make America Great Again, né, faça a América grande de novo, o Xi Jinping, que é muito bom de slogan, ele está sempre jogando um aqui e acolá, ele jogou a ideia do grande rejuvenescimento. E o que é o grande rejuvenescimento? Bom, para o Xi Jinping, o grande rejuvenescimento é o processo de trazer novamente os jovens para a posição de importância dentro do partido. Muitos críticos acabaram fazendo uma ligação com o papel dos estudantes na Revolução Cultural, que acabou sendo trágico e tétrico, mas nesse caso o Xi Nada a Jinping ver. está falando o seguinte: a China ela passou por muitas dificuldades, passou por muitas coisas boas, passou por crescimento, etc, 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 mas agora chegou o momento da gente se colocar como uma grande potência global e tomar essa posição que nos é de direito nesse processo de grande rejuvenescimento da nação. Aí Eu não consigo ver a ligação grande rejuvenescimento com ocupar nossa posição de direito globalmente, assim. O rejuvenescimento, em parte, é porque a China tá tendo muito, tem muitos idosos, né? A expectativa de vida está subindo e tem pouca criança nascendo. Guangdong é a única província onde tem mais nascimentos que óbitos. O restante é mais óbitos que nascimentos. Então, esse é um problema, vai ser um problema bem grande. Por isso que a China, inclusive, agora já tem. A lei diz que pode ter até 3 filhos, mas daqui a pouco vai cair, pode ter quantos quiser. Ninguém quer ter nenhum. Aí existem inúmeras subcategorias do que ele quer falar, em qual área está ligado isso e aquilo. Mas um ponto importante é que o Xi Jinping ele acredita que há um exagero materialista na sociedade chinesa. Ele acredita que a sociedade chinesa, ao longo dos últimos anos, e muito por conta do crescimento econômico, óbvio, a sociedade chinesa, principalmente os mais jovens, eles passaram a se colocar cada vez mais obcecados com o consumismo, seja com bolsas, seja com artigos de luxo, muitas vezes falsos, seja com qualquer outra coisa. Mas para o Xi Jinping, ele acredita que esse materialismo e capitalismo exagerado afastam os cidadãos daquilo que é mais importante no país. Não, aquilo que é mais importante no país não são os cidadãos, é o partido. Então ele acredita. Eu nunca nem ouvi falar disso e isso do partido não é mais importante que as pessoas. Não existe.
Eu nunca ouvi e nunca vi ninguém falando isso na China. De que o partido é mais importante do que as pessoas. Acredita que acaba afastando os cidadãos chineses do Partido Comunista Chinês. Então, para isso, vai haver uma mudança. Assim como Mao Tse Tung, que tinha o seu livrinho vermelho, onde as pessoas eram obrigadas a ler, a estudar, a decorar, etc., o pensamento do Xi Jinping já é algo que também faz parte da grade curricular de escolas, de universidades e dentro de várias empresas no país. Ok. Ao lado do Mao Tse Várias Tung, o Xi empresas. Jinping é o único que tem o seu próprio livrinho de pensamento. Não, não, não. É porque eu não lembro as expressões corretas, mas é o pensamento de Mao Zedong, o do Deng Xiaoping e do Xi Jinping. São os três, hoje, né? Mas o Hu Jintao também escreveu coisas. O. Puta, eu esqueci o nome do outro cara que era grande no Partido Comunista na época do Mao Zedong. Mas, sim, um monte de gente escreveu. E tudo isso é estudado. Claro que o Mao Zedong, Deng Xiaoping e Xi Jinping são os mais importantes, os mais estudados, mas não são só eles. Bom, eu tenho uma cópia desse livro do Xi Jinping, que é A Governança da China. Esse aqui é o volume 1, tem 2 volumes. E aqui ele fala sobre diversos assuntos e também tem inúmeros discursos que o Xi Jinping fez desde 2012 até a data de edição desse livro, que eu acredito que foi 2018, por aí. Bom, o pensamento do Xi Jinping está sempre sendo atualizado, mas o mais importante é Que que bom, né? o processo do partido de uniformização intelectual da juventude, dos trabalhadores e de vários integrantes do próprio partido passa pelo pensamento do Xi Jinping. E Pô, isso não quer dizer que o partido está investindo para as pessoas estudarem, conhecerem marxismo, teorias, etc. Que coisa, não? Nossa, que problema. isso é muito interessante, porque o pensamento do Xi Jinping, ele acaba em várias vezes suplantando e substituindo o pensamento de alguns líderes anteriores. O Hu Jintao, que é considerado um dos líderes mais discretos que a China teve nas últimas décadas, ele acabou sendo Lá vem, basicamente lá vem. expulso da sua posição no Politburo Não, ao não longo foi. desse último congresso. Acabou, inclusive. Não foi, né? Eu já tenho, sei lá, 2, 3 vídeos explicando isso aí, vou ter que explicar de novo. O Jintal é um senhor de 81 anos com Alzheimer. Tem um vídeo do rapaz ajudando ele a entrar. E aí, durante o congresso, sim, inclusive essa foi uma da explicação do Partido Comunista, de que ele não estava se sentindo bem. E aí, provavelmente, ele começou a falar coisa que não tinha nada a ver com o que estava rolando ali. Retiraram ele e depois ele volta para votar. Então, ele não foi expulso de nada, sabe? Não, nada, assim, não aconteceu nada com o Hu Jintao. Sobre o pensamento do Xi Jinping suplantar, de repente, o pensamento do Mao Zedong, Mao Zedong estava numa uma parte da história recente da China que era guerra civil, reconstruindo o país. Era outra realidade, né? Claro que tem muita coisa que ainda dá para usar hoje, mas tem coisa que não tem mais necessidade porque os caras estavam em guerra, sabe? Então não tem. Não faz sentido, né? Hoje a realidade é outra, e foram 70 anos atrás, 50 anos atrás. Então é normal que o pensamento evolua e que hoje algumas coisas sejam diferentes. Acabou, inclusive, tendo cenas constrangedoras dele sendo retirado do Congresso. E aí abriu todo um leque de especulações. Tem gente falando que ele saiu porque estava doente, É. tem gente falando que ele saiu porque basicamente ele foi expurgado do partido Não, ou de suas funções. A não realidade foi. é, o Hu Jintao, ele fazia parte sim de uma facção rival ao do Xi Jinping. Essa facção Nossa, rival do cara, Xi não. Jinping, ela era Não. basicamente de membros do partido oriundos da Liga Jovem, da Liga Comunista Jovem, e que eles. Não, a juventude comunista é o Le Keqiang, que é um cara que no vídeo tá assim, tá o Xi Jinping, tá o Hu Jintao e tá o Le Keqiang, que é o premier da China, no lado dele. O Hu Jintao é literalmente o cara que cultivou o Xi Jinping. É o cara que fez o Xi Jinping ser o presidente. Então, não, o Hu Jintao é time Xi Jinping. Sempre foi. Assim, não é time de juventude comunista. E eles tinham uma forma de pensar própria, mais ligada às províncias centrais e não necessariamente às províncias litorâneas. O Li Keqiang, que era o número 2, também acabou sendo removido dessa função, ele ainda faz parte de outros órgãos do governo, mas o interessante é que o Xi Jinping ele conseguiu colocar suas ideias como uma formadora de opinião. As ideias de alguns líderes anteriores, do Hu Jintao, basicamente não tinha nenhuma grande ideia ali, do Jiang Zemin também Nossa, não, cara. e Nossa, do Deng não. Xiaoping, que até o surgimento do Xi Jinping era o líder mais importante da China depois do Mao Tse Tung, e para muitos ele ainda é o mais importante da China, porque a China moderna nasceu com o Deng Xiaoping, com o processo da criação das zonas econômicas, zonas especiais econômicas, que começou toda essa engrenagem capitalista de produção industrial na China, foi graças ao Deng Xiaoping.
Só porque tem produção industrial e capitalismo, não, né, cara? Os caras fazem umas conexões que não faz sentido, mano. Agora ele também ficou manchado por conta das suas ordens e da sua participação ali no massacre da Praça Celestial, que acabou sendo algo muito emblemático durante o governo do Deng Xiaoping. Bem, Praça da Paz Celestial só é emblemático para o Ocidente porque o Ocidente quer transformar isso num movimento, num símbolo de resistência. Então, cara, para a China, eu sempre falo isso, é uma vírgula na história da China. A China tem 5.000 anos de história. A China tinha concurso público há 2, 3 mil anos atrás já, sabe, é uma vírgula. Claro que é uma parada que foi forte, foi um movimento de meses que culminou naquele 4 de junho, mas assim, é nada na história da China. quase no fim. Bom, o Xi Jinping, então, ele tem todo um pensamento dele, e esse pensamento ele acaba sendo formado a partir de algumas visões do maoísmo, do marxismo, mas principalmente da interpretação pessoal dele sobre como que o capitalismo deve fazer parte da China comunista, da China socialista. Então, o Xi Jinping ele acredita que deve haver um sacrifício maior do indivíduo em torno do coletivo, e para isso ele quer que o estudo do marxismo acabe sendo uma coisa mais corriqueira e constante dentro da China. Inclusive, Mas isso eles já estudam desde que eles são criança, cara. Já acontecia nos anos 80, não é de agora. E esse senso de pertencimento, alguma coisa maior, não é só na China. Você vai ver isso no Japão, em Hong Kong, na Coreia do Sul, em Singapura. Isso é parte da cultura asiática. E eu não estudei confucionismo assim a fundo, mas eu acho que tem uma relação com o confucionismo também. Não é o Partido Comunista que é assim. A China é assim. E o Vietnã, e a Coreia do Sul, e o Japão. Não é porque é o comunismo. inclusive, o estudo do marxismo é um dos cursos mais procurados pelos jovens chineses nas universidades do país. Até porque grande parte das empresas chinesas elas precisam agora ter um especialista em marxismo dentro da própria empresa. Eu nunca ouvi falar disso. Ter um especialista em marxismo dentro das empresas. Eu trabalho numa multinacional, que é uma das maiores produtoras de indústria branca do mundo, a máquina de lavar, fogão e etc. A gente não tem um membro do partido. Assim, a gente tem gente que é do partido trabalhando lá, mas é coincidência porque eles foram contratados para trabalharem lá pela competência, não por serem membros do partido. A gente não tem um membro do partido que está lá por ser membro do partido. E a gente não tem nenhum especialista em marxismo dentro da empresa. E é uma multinacional. Então, para o Xi Jinping, um ponto importante, inclusive ele falou durante o Congresso, é que o capitalismo de Estado deve ser unificado com o fortalecimento individual do socialismo. Eu truco esse capitalismo de Estado. Eu truco. Porque eles chamam de socialismo com características chinesas. Ou seja, não abandonar a visão capitalista, mas que o capitalismo não seja individualizado, seja uma visão de Estado e que o fortalecimento individual de cada um seja por meio da ideologia e do estudo do pensamento do Xi Jinping e do marxismo como um todo. Vai, O Xi Xi Jinping. Jinping acredita que o momento de ser proativo e reorganizar a ordem mundial nos moldes chineses chegou. O que ele quer dizer com isso? Bom, o Xi Jinping ele acredita que a forma como o mundo se organizou, a ordem mundial, ela se baseia, acima de tudo, em muitos valores ocidentais. Vários desses valores. Isso não é o Xi Jinping, né? Todo mundo sabe, né? Quem tem bom senso sabe que é isso. Né? É o tal do judaico-cristão, ocidental e sei lá. Que não vai funcionar no resto do mundo, né, cara? O mundo é muito grande. Com origem na Revolução Francesa. E ele acredita que, como esses valores eles não são valores compactuados por vários países do Oriente, como, por exemplo, a noção de democracia, do jeito que nós compreendemos a democracia, assim Claro, né? como direitos humanos, propriedade intelectual, etc. Para o Xi Jinping, a imposição dessas visões, por mais que nós, ocidentais, acreditamos em direitos humanos e acreditamos em propriedade intelectual e na Ah, nós ocidentais acreditamos em direitos humanos. Primeiro que tu não é ocidental nessa história, né, cara? A gente não é. A gente não é tratado como ocidental. Ocidental é Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Austrália, às vezes eles colocam Japão e Singapura nessa fita aí. A gente não é ocidental. Já começa por aí. E aí vem dizer que a gente acredita em direitos humanos. 2 dias atrás, hoje é domingo, acho que foi sexta-feira, foi libertado um cara em Guantánamo. Ele ficou preso por 17 anos, sem acusação nenhuma. Porque era paquistanês e alguém denunciou ele na época da guerra do Afeganistão. Vai direitos humanos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 1 milhão de negros presos, que é metade da população carcerária do país. E a população negra dos Estados Unidos é 13%.
Os Estados Unidos tem literalmente mão de obra escrava dentro de presídios. E gente que trabalha é obrigada a trabalhar por centavos ou até zero por dia. Vai direitos humanos. Estados Unidos bombardeia, larga 46 bombas em média por dia na cabeça de alguém pelo mundo todo. Vai direitos humanos. Porra, tá de sacanagem, né? E na democracia, ele acredita que essa imposição coloca países como a China em desvantagem quando confrontados com os Estados Unidos ou outras potências ocidentais. Então, para ele, esses temas eles não devem ser valores universais, pois não deveriam englobar aqueles que originalmente não compactuaram com essas regras universais. Não, não. Não é isso. É que a democracia e a forma como as coisas são feitas em alguns países do Ocidente não tem que ser obrigatoriamente o que se faz na China. Até porque a eleição do Brasil não é igual à eleição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é uma pessoa, um voto. Nos Estados Unidos as pessoas votam para delegado no presidente. 0,2% das pessoas elegem o presidente, o primeiro-ministro da Inglaterra. Onde que isso é democracia? E os caras têm um rei, sabe? Então é ridículo a querer achar que Brasil, Inglaterra e Estados Unidos estão no mesmo balaio. De democracia, direitos humanos, etc. O que é uma pena, porque, obviamente, direitos humanos é algo absolutamente necessário e importante que seja observado no mundo, principalmente pela proteção dos povos mais isolados e algumas minorias no país, mas é compreensível por que o Xi Jinping diz isso, ao final das contas. Ele diz isso porque isso aí também. Ele não quer o mundo questionando o que a China faz em cima dos uigures ou de algumas minorias em outras partes do país, como os tibetanos, etc. Eu tenho só 3 vídeos sobre os uigures, eu nem vou comentar aqui porque esse vídeo já tá ficando longo demais. Assiste lá, porque eu explico certinho os detalhes dessa história toda. E sobre direitos humanos, teve 300 diplomatas muçulmanos que já foram visitar Xinjiang. A ONU foi lá e falou, olha, talvez aconteça alguma coisa aqui, porque aquele relatório da ONU usa tweet como referência. Então, assim, a China tá dando oportunidade para todo mundo ir lá ver, olha, isso aqui, ó, tá aqui a realidade. Então, né? Etc. Não estou falando se é certo ou errado, obviamente que é errado, mas... Eu não tô falando se é certo ou errado, obviamente que é errado. Porra, mano, aí não dá pra ser feliz, né, cara? E aí tem gente que diz que eu tô coringando, porra, aí, como que tanca isso aí? Olha, eu não tô dizendo se é certo ou errado, mas tá errado. Porra. Mas, dentro da lógica pragmática do Xi Jinping, ele entende que cada vez que o país ele é atacado dentro de uma noção de valores no qual a China não compactuou, ou pelo menos a China comunista não compactuou, ele é colocado numa situação de desvantagem. Agora que a China atingiu um nível de poder econômico, militar, tecnológico, político, nunca antes atingido, ele acredita que agora o país tem força suficiente para remodelar essa ordem mundial. Agora era a hora que o João Carvalho ia fazer uma breve introdução de 40 minutos, porque isso também tem conexão com o século da vergonha, século das humilhações ali, que a China foi invadida e dividida por vários países europeus, porque é assim que eles querem impor os valores deles. Dividindo o país inteiro e empurrando goela abaixo religião, comércio, a língua, porque os documentos em inglês tinham que ter mais validade do que os documentos em chinês. É assim que a Ásia está acostumada, a África e a gente até, né, no Brasil, na América Latina, a lidar com esses defensores dos direitos humanos e etc. Hoje a China tem poder suficiente para chegar e falar, não, não vou aceitar isso. Que é o que a Coreia do Norte faz. A Coreia do Norte tem lá a bomba atômica e falou, acabou, é isso aí, agora é a arma do diálogo, vocês querem conversar, a gente senta na mesa e conversa. Isso é, obviamente, extremamente perigoso, porque você começa a colocar dois blocos opondo-se uns aos outros. De um lado, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Sérvia, como eu já falei. Do outro lado, você tem a Europa, você tem os Estados Unidos, os países anglófilos, etc. E podendo gerar uma guerra fria no fim das contas. Mas isso parte de quem nessa Guerra Fria? Dos Estados Unidos e da Europa, porque a China não invadiu ninguém, a Rússia invadiu, né? Mas o Irã tá lá na deles, os caras só querem viver, a Coreia do Norte não invade ninguém, não bombardeia ninguém. Quem que invade, bombardeia e mata e genocida os outros? Literalmente Estados Unidos e Europa. Essa força toda do Xi Jinping que ele conseguiu demonstrar ao longo dos dias do Congresso acabam sendo redirecionados para outras coisas. Bom, o Xi Jinping, ele, como eu já comentei, ele entende que havia uma crise da percepção interna do comunismo, né, pelo excesso de capitalismo, então esse já é um ponto que ele está trabalhando. Excesso de capitalismo, cara. Para essa galera, tem mercado? É capitalista. Segundo
Ele entende que existem algumas coisas técnicas que precisam ser resolvidas dentro do país, como, por exemplo, o problema na grade energética, que acabou levando Isso a é um vários problema mesmo. apagões. Ele entendeu. Mas o problema não é na grade energética, o problema é o aquecimento global. Assim, resolver a grade energética a curto prazo não tem como. É aquecimento global que causou essa seca toda na China esse ano. E mencionou isso, que a matriz energética do país ela está aquém da necessidade da demanda que existem em várias regiões do país, principalmente aquelas que estão crescendo de uma forma muito acelerada, como algumas províncias centrais que estão com problema na área de distribuição energética. Esse ano a gente teve uma seca pesada na China, que acabou afetando ainda mais a produção energética a partir das usinas hidroelétricas. Então as linhas de transmissão ficaram sobrecarregadas e o Xi Jinping ele entende que isso acabou gerando uma antipatia, um antagonismo por parte das lideranças. O problema é que não tinha água por conta do aquecimento global. Não é por conta da grade ou das hidrelétricas, é porque não tinha água. Centrais do partido, entre elas Hu Jintao, que acabou levando um pé na bunda. No campo da Meu política Deus, cara. externa, o Xi Jinping ele deixou uma mensagem meio enigmática em relação a Taiwan. Ele falou Enigmática não. Tem nada de enigmático. que o desejo, naturalmente, da China é que Taiwan esteja de volta no seio da mãe China, da China continental, que não passe de uma província rebelde e que o ideal era que a Taiwan se É, reconectasse com a China por vias reunificação. pacíficas. Sim. Bom, até aí tudo bem. No entanto, ele complementa de que, se for necessário, a China vai utilizar todos os meios disponíveis para fazer com que isso aconteça. E aí Não, ele falou que vai usar todos os meios necessários caso haja intervenção externa. Tá literalmente no discurso. Que se houver intervenção externa, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está cutucando, a China vai se defender. Porque é uma província da China. É o que eu sempre falo. O Havaí nunca quis ser Estados Unidos, os caras votaram para não ser os Estados Unidos foi lá e anexou mesmo assim. Vai a China chegar lá e começar a mandar político, dinheiro pro movimento separatista do Havaí para ver o que acontece. É a mesma coisa, os Estados Unidos vai se defender. Igualzinho. E aí a parte tensa. A parte tensa é todos os meios necessários, a gente sabe o que isso quer dizer, isso alimenta ainda mais a Guerra Fria, ou chame como você quiser, as tensões entre Estados Unidos e China, mas o mais importante é que isso pode soar, principalmente para os taiwaneses, como uma ameaça. Bom, na prática, eu não vejo isso acontecendo a curtíssimo prazo. Não vai rolar. A China, uma invasão em Taiwan teria uma resposta pesada, não só da comunidade internacional, mas também dos Estados Unidos, uma resposta. Mais interessante que essa comunidade internacional de países brancos reconhecem que Taiwan faz parte da China. Inclusive, o presidente da Alemanha falou que está do lado da China. É o parceiro da China nessa história aí. E ele vai para a China essa semana. Que eles já estão se ligando que os Estados Unidos está usando a Europa de boi de piranha nessa guerra da Rússia aí. Resposta física por parte de tropas americanas e da Marinha Americana, que está bem posicionada no Mar do Sul da China, assim como os australianos, os japoneses, os britânicos, etc., os indianos. Oh, quer dizer que tem britânico, australiano, japonês e americano no Mar do Sul da China? Que interessante. O que esses caras estão fazendo lá? Não sabia que o litoral deles se estendia até no Mar do Sul da China. Mas a China que é o perigo, né? A China que é a ameaça. Que interessante, né? Os indianos, talvez, tem que ver até que ponto a lealdade deles ao quadro é algo que se pode contar numa situação como essa, mas, de fato, isso implicaria e representaria uma mudança gigante no mundo. Um confronto entre Estados Unidos e China por conta de Taiwan paralisaria todo o planeta. O comércio internacional seria o caos. Sabendo disso, para um país que depende das exportações e importações, para o Xi Jinping tomar essa decisão, ele tem que estar muito convicto de que isso vale mais a pena do que a manutenção do equilíbrio da China continental. A China depende realmente de exportações, mas assim, 85% das bandeiras dos Estados Unidos são feitas na China. Os caras não vão ter nem bandeira pro 4 de julho. Os caras não vão ter papel higiênico lá. Porque tudo vem da China. Não tudo, mas boa parte do que os Estados Unidos consomem vem da China. Então, não é só a China que perde nessa história. O americano médio não vai poder limpar a bunda. E num momento onde ele quer solidificar a lealdade da sociedade em relação ao partido, talvez não seja o melhor momento de iniciar uma guerra ou algo que possa levar a uma guerra. Peraí. A China quer reunificar uma província que já é dela. E se a China for fazer isso, vai provocar uma guerra porque os Estados Unidos, que mora lá do outro lado do Pacífico, vai reagir. Mas errado é a China.
Então, é uma narrativa que ele tem que manter, mas que não necessariamente vai ser convertida em algo prático. Por fim, para eu também não me alongar muito, o Xi Jinping ele ganhou confiança para expandir a influência chinesa no mundo. E parte disso é porque ele acredita que a democracia ela é lenta como processo para poder impedir esse avanço chinês por conta dos excessos de Nossa, deliberações Jesus internas. Cristo. O Xi Jinping ele percebe que existem áreas no mundo mais abertas para a influência chinesa e outras mais fechadas. Geralmente, as áreas mais abertas são aquelas de economias fracas ou economias em desenvolvimento, com uma alta capacidade de produção de commodities, de recursos naturais, e uma baixa capacidade industrial. Isso oferece uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla acaba sendo muito útil para a China, porque assim ela consegue não só buscar uma fonte para importar commodities, mas também um comprador para exportar os seus produtos manufaturados. Então tá dizendo que eles não estão invadindo ninguém, não estão bombardeando e matando ninguém. É só acordo comercial? Porra, que problemão, hein? De baixo ou médio nível. Lidar, por exemplo, com a Europa é mais complicado, porque o volume de recursos naturais é baixo, o nível de industrialização é alto, então as parcerias elas acabam sendo mais falhas e funcionam principalmente por meio das joint ventures ou das compras de empresas chinesas de empresas europeias, como, por exemplo, da empresa energética portuguesa que foi comprada por uma empresa chinesa. Assim, 20% do porto de Qingdao é de uma empresa alemã. Mas ninguém se importa, né? O que será que os alemães. Que interesse é esse que os alemães têm nos portos chineses? Não, isso não existe, né? Porque ninguém se importa. É sempre a China comprando coisas dos outros e, qual que é o interesse da China nisso aqui, porra? assim, o Xi Jinping ele vê o Sudeste Asiático, ele vê a Ásia Central, ele vê o Pacífico, ele vê parte da África e a América Latina como os alvos primordiais para a expansão da Alvos. influência chinesa. Alvos. Meu Deus. Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui que eu vou tomar meu café. Mas assim, pelo menos assim, esse vídeo o cara trouxe informações, esse cara tem um pouco mais de bom senso e dá pra ver que ele tem uma base realmente melhor do que o professor Xavier de baixo orçamento, por exemplo, que diz que o ursinho puff é proibido na China. Foi ele que falou? Ah, não foi ele que falou, não, foi o Oliver Stangl. Mas enfim, esse cara que pelo menos ele tem um pouco de embasamento. Tem aí umas paradas como o negócio do Hu Jintao, que não faz sentido, né? Tratar a China como ameaça, quando na verdade a China não é a China que está botando navio de guerra no mar dos Estados Unidos, por exemplo. Mas pelo menos é um pouco mais centrado, né?